Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros. Novamente estamos aqui reunidos na quinta-feira à noite para os nossos estudos do Evangelho de Jesus. Hoje estamos aqui com muita alegria com Adriano Runho, que é o trabalhador do Centro Espírita Portal da Luz, aqui de Araraquara, e já é um orador espírita conhecido, né, e reside na cidade de São Carlos. Então, já temos um orador importante que já é de outra localidade, né? Então, ficamos felizes que você aceitou o nosso convite, viu, Adriano? Eu que agradeço, Ariovaldo. E o Adriano vai falar sobre nossos maiores inimigos. Meu Deus, eu não vejo a hora. Nossos maiores inimigos. Vamos ver o que ele vai nos dizer, né? E que Jesus permita que a gente possa compreender tudo o que ele vai dizer e gravar no nosso coração para aplicarmos na nossa vivência diária. Então, como fazemos sempre, vamos fazer a nossa prece de abertura e depois passamos a palavra ao Adriano. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos essa oportunidade que estamos recebendo de aprendizado, de conhecimentos, para renovarmos a nossa fé. Permita, Jesus, que tudo aquilo que o Adriano Runho vai dizer no noite de hoje fique gravado em nós, para que possamos usar nas nossas vivências e que ele seja muito inspirado, seja amparado, seja protegido, para que ele possa falar exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. E muito obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Que assim seja. Então, Adriano, nós agradecemos aqueles que nos ouvem, nos assistem, e bom trabalho a você. Você está com a palavra. Fique à vontade. São Muito 30 minutos. Muito obrigado, Ariovaldo. Se você quiser se estender 5, 10 minutos, 15 minutos, aquilo que disser a sua emoção. Fique à vontade. Combinado. Muito obrigado, viu? Então, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus, essa paz que nos envolve nesse momento, unidos em pensamento, mesmo que de forma virtual, né, que já está se tornando nosso novo normal nesse momento, mas é o suficiente para que conectemos os nossos corações e elevemos o nosso pensamento a Cristo, ao nosso Pai, e peçamos a eles a inspiração para compreender os ensinos do Evangelho que nos auxiliam em nossa jornada. Como já adiantou Ariovaldo, hoje nós vamos tratar sobre um tema, né, dos nossos maiores inimigos. E o que nos levou a abordar esse tema? Hoje, de fato, meus irmãos, nós estamos vivendo, é quase que um consenso, nós estamos vivendo praticamente uma guerra, né? Eu converso aí diariamente com alguns amigos que são médicos, enfermeiros, socorristas, e eles descrevem os cenários que estão sendo enfrentados nos hospitais como cenários de guerra. Conversamos também com colegas que encontram trabalhadores que perderam seus empregos, têm a família para sustentar, e também eles estão vivendo uma guerra. E também encontramos aqueles irmãos que estão enfrentando uma batalha, uma guerra contra o vírus que às vezes atinge alguns irmãos de forma gravíssima. Eu estava comentando com o Ariovaldo aqui, antes de nós iniciarmos nosso encontro, a minha esposa acabou de receber um telefonema que veio a desencarnar um tio muito querido dela, vítima dessa doença. Então, de fato, se nós analisarmos o cenário que nós estamos passando hoje, nós poderíamos compará-lo praticamente um cenário de guerra, não é verdade? E isso nos leva a tratar do tema dos nossos maiores inimigos. Por quê? Porque numa guerra nós sabemos aí, pelo menos os conhecedores de estratégias para combater uma guerra, seja a guerra qual for,
que existem técnicas, abordagens para se vencer uma batalha e, consequentemente, uma guerra. Então, há inúmeras estratégias sobre como posicionar as suas tropas, como se comportar, como que será a investida, se será por terra, água, ar. Isso no sentido belicoso, né? Mas, além disso, nós temos essas guerras que acabei de citar, que não são guerras que envolvem armas, envolve tropas, mas envolve desafios do dia a dia, e são batalhas. Mas, quaisquer que sejam essas batalhas, essas guerras, qualquer que seja o estudioso que nós formos buscar informações, há uma estratégia que é unânime e usada para todos que querem se tornar exitosos numa guerra. E a estratégia é exatamente conhecer o inimigo. Essa é uma abordagem necessária para quem quer ter sucesso numa batalha. E aí nós imaginamos, será que Jesus nos ensina a conhecer os nossos maiores inimigos para vencermos as nossas batalhas? Isso nos fez lembrar de uma lição preciosa que está narrada naquele livro Luz Acima. É um livro narrado por Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lá no capítulo 31, há uma mensagem, uma história que nos conta o autor espiritual, cujo título é exatamente Os Maiores Inimigos. Cita o narrador que, em certa ocasião, o Simão Pedro, dialogando com o mestre, enquanto eles estavam numa jornada de Cafarnaum rumo a Magdala, ele questionou o mestre. O mestre, como faço para saber aonde estão os meus maiores inimigos, a fim de enfrentá-los e assim melhor trabalhar para o reino de Deus se fazer presente entre nós? Então, o Simão Pedro, de certa forma, ele queria saber nessa estratégia, como saber onde estão, quais são os nossos maiores inimigos para melhor enfrentá-los e assim ser mais eficaz na construção do reino de Deus entre nós. O mestre, naquela manhã ensolarada e perfumada, caminho de Magdala, silenciou apenas, olhou para os céus como se estivesse a meditar, e ante a impaciência do seu discípulo, simplesmente respondeu tranquilamente: Pedro, a experiência tudo revela no momento preciso. Pedro, conhecido de todos nós já como sendo aquele apóstolo, um tanto quanto turrão, impaciente, respondeu ao mestre: mas, mestre, a experiência às vezes é muito demorada. Jesus, ante a resposta do seu discípulo, de olhos serenos, vira para o seu discípulo e diz, Pedro, para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes basta para o aprendizado de lições inesquecíveis. Pedro ficou um tanto quanto assim, cabisbaixo, e resolveram seguir a jornada. Não caminharam nem alguns metros e Pedro percebeu que, ao longo da estrada, que havia umas figueiras que se postavam à margem da estrada, alguém se embrenhava, se escondia atrás daquelas figueiras. Imediatamente ele ficou pálido, assustado, e interrompeu a marcha do mestre. E logo já disse: mestre, com certeza é um fariseu que veio para assassiná-lo. E falando isso, ele já começou a dirigir impropérios àquele vulto, ameaçá-lo e querer de alguma forma se esquivar para conseguir pegá-lo. E quando ele está próximo a pegar aquele fariseu,
Eis que o fariseu que ele encontra sorrindo para ele era nada mais, nada menos do que André, o seu próprio irmão, que juntava-se àquela pequena caravana até Magdala. Neste momento, Jesus apenas dirigiu um expressivo olhar para Pedro e obtemperou. Pedro, o medo é um adversário terrível. E a caravana continuou a sua jornada. Caminharam alguns metros, poucos metros, e eis que se deparam na estrada com um levita. Esse levita estava a recitar, na verdade ele cantava, declamava trechos, versículos da Torá, o livro sagrado. E quando ele se apercebeu que se aproximava o mestre Nazareno, que já era conhecido, acompanhado de seus discípulos, ele automaticamente fechou os olhos e começou a dirigir impropérios para aquela caravana. Foi o suficiente para Pedro ficar irado e começar a devolver os impropérios e ameaçar o levita, Esse ficou com medo que fosse chegar às vezes de fato e fugiu. O mestre, que até então estava em silêncio, simplesmente fixou os olhos no seu discípulo e indagou, Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino de Deus? Pedro, um tanto quanto constrangido assim, abaixou a cabeça. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus então completa, Terás observado essa regra sublime neste conflito? Pedro, é indispensável nosso auxílio àqueles que ignoram ainda o verdadeiro bem. E não se esqueça que a cólera é perseguidor cruel. Pedro silenciou e eles continuaram a jornada. Caminharam alguns passos e se depararam com um conhecido comerciante de perfumes daquela região, de nome Teofrasto, que conhecia o mestre Nazareno, conhecia Pedro e veio ter para com eles. Assim que ele se aproximou, ele já foi narrando que ele estivera em Jerusalém e lá ele encontrou um ex-leproso chamado Zecônias, que tinha sido curado exatamente pelo mestre Nazareno. Só que ele encontrou esses Zecônias lá simplesmente acusando o Messias com falsas alegações. Novamente, Pedro, ao ouvir que alguém que tinha sido beneficiado do Cristo fazia falsas alegações dirigidas ao mestre, ficou novamente irado e já começou a dizer o quanto Zecônias era ingrato, chegando até mesmo a amaldiçoar-lhe o nome. Jesus apenas esperou que Pedro exteriorizasse toda aquela sua ira e indagou: Pedro, quantas vezes temos que perdoar os nossos irmãos? Pedro novamente, um tanto quanto constrangido novamente pela sua atitude, respondeu aquilo que já ouvia do mestre. 70 vezes 7, E aí o amigo celeste apenas completou, Pedro, a dureza é um carrasco da alma. Bom, depois dessa, continuaram mais uma vez aquela jornada onde Pedro estava tendo preciosas lições rumo a Magdala. Eis que, durante o percurso, agora eles cruzaram com um conhecido romano já velho. Ele era semi-paralítico, tinha uma deficiência, mas era um romano. E ele era carregado por 4 escravos fortes na sua liteira, E quando cruzou com a comitiva do mestre,
Ele, com olhar desdenhoso, sorriu assim para aquela comitiva, com aquele olhar de desprezo, né? Julgando-se superior. Foi o suficiente para Pedro dirigir aquele olhar a ele e depois comentar com o mestre. Eu desejaria curar aquele pecador impenitente, porque assim eu dobraria o seu joelho, o seu coração para Deus. Jesus simplesmente afagou-lhe o ombro e ajuntou. Pedro, por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E ante o companheiro que ficou em silêncio, mudo, né? Ele ajuntou. A vaidade, Pedro, é um verdugo bem sutil. Pedro, desapontado, continuou a jornada com o mestre e o seu irmão. Andaram mais um pouco, já um pouco cansados, estavam quase chegando ao destino, mas sentiram a necessidade de se refazerem e resolveram parar junto a uma conhecida hospedaria de propriedade de um senhor que chamava Aminabad, que era um seguidor das novas ideias, né, do Cristo. E resolveram parar lá para fazer uma pequena refeição. Né? Estavam eles reunidos, sentaram-se à mesa, eis que juntou-se à mesa um certo Zadias. Esse Zadias era um liberto da Cesareia que frequentava Jerusalém e era, digamos assim, alguém infiltrado aí para descobrir tudo o que ocorria naquela época, os acontecimentos políticos. Né? E ele sentou-se à mesa e começou a falar sobre os acontecimentos políticos da época e começou a apontar erro por erro que a corte cometia, acusando todos, absolutamente todos os membros da corte, principalmente o imperador Tibério. E quando ele começou a fazer esse disparo verborrágico, essa poda verbalística, imputando aí erros e equívocos a todo mundo, foi o suficiente para Pedro sintonizar-se com ele. E Pedro referendava tudo o que ele falava, concordava com tudo e apontava mais defeitos ainda. E essa discussão de apontar o erro e falar mal dos outros se estendeu por um bom tempo. E Jesus silenciosamente acompanhava aquele diálogo. Né? Quando eles acabaram de conversar e o Zadias havia saído, o discípulo olhou para o mestre que estava simplesmente o observando e Jesus perguntou a Pedro, Pedro, quantas vezes já estiveram em Roma? E o discípulo, um tanto quanto assustado, assim, né, surpreso com a pergunta, tu sabes, né, nenhuma. E Jesus simplesmente, né, balança a cabeça e diz, pois é, eu achei que ante essa conversa que você estava tendo aí, você fosse íntimo do imperador. Porque você falou, né, com tanta certeza, apontou tantos problemas, os erros, os equívocos lá, me parece que você é íntimo do imperador. E ante ao silêncio do discípulo, ele acrescentou, né, Pedro, a maledicência é um algoz terrível. E continuaram, então, depois da refeição e do descanso, a jornada já se encaminhando ao final para Magdala. Quase chegando, o mestre contemplou a paisagem, olhou para o céu, estava mirando o astro-rei, como se, na posição do sol, ele lesse exatamente o tempo. E assim que ele terminou de fazer essa sua introspecção, ele dirige de modo bem amoroso a Pedro a seguinte colocação. Pedro, há precisamente 1 hora, procurava situar o domicílio dos nossos maiores inimigos. De então para cá, 5 apareceram entre nós.
o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, os nossos piores inimigos moram no nosso próprio coração. E sorrindo, finalizou o diálogo. É dentro de nós mesmos que será travada a maior guerra. Pedro não tinha mais o que questionar, não tinha mais o que indagar. Havia terminado aquela pequena viagem de Cafarnaum até Magdala. E aí, meus queridos irmãos, nós identificamos quais são os nossos maiores inimigos. Quais são? Como bem apontou o mestre, exemplificando apenas 5. Os nossos maiores vícios, os nossos maiores inimigos, são os nossos vícios ainda enraizados dentro de nós, que nos fazem perder tantas batalhas. Maledicência, dureza, vaidade, ódio, rancor, desejo de vingança, um medo que engessa, como o caso narrado. Todos esses vícios são os verdadeiros inimigos a serem combatidos para que vençamos a batalha. E isso foi muito bem expressado na máxima que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Quando Kardec, a fazer uma reflexão sobre os verdadeiros espíritas, ele coloca aquela frase de impacto, que todos nós já ouvimos, conhecemos, mas às vezes esquecemos de trabalhá-la. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Vencer as suas más inclinações. Vencer os seus maiores inimigos, que são os vícios enraizados dentro de nós. Então não adianta, meus irmãos, nessa guerra que nós estamos vivendo hoje, essas batalhas inúmeras do dia a dia, querer achar inimigos do lado de fora. Nós poderemos achar alguns adversários, alguns irmãos que, como levita, ainda não compreenderam o que é o verdadeiro bem. Mas os inimigos que mais nos dão trabalho e que dificultam mesmo o nosso progresso e vencer a batalha da guerra que nos levará à nossa felicidade na vida futura, como bem disse o mestre, são aqueles que residem dentro de nós. A maior batalha se dá no nosso coração. Porque é fácil nós jogarmos as responsabilidades, as culpas nos outros. Dizer que as dificuldades são intransponíveis porque esse, aquele ou aquele outro são responsáveis pela minha derrota. Mas será que é verdade isso? Ou de fato é a nossa arrogância, prepotência, o nosso egoísmo, o orgulho, essas duas chagas da humanidade que não nos faz perceber que esses são os nossos maiores inimigos e que devemos vencê-los. Por quê? Porque, não obstante, haja aqueles que são adversários, que não compreenderam ainda o nosso ponto de vista, ou não compreenderam o verdadeiro bem, por mais que eles tentem colocar obstáculos à nossa jornada, ora, o importante não é como me atingem. Isso não é o importante. O importante é como eu reajo àquilo que me direciona. Se são cruéis comigo, maledicentes, se querem de alguma forma me prejudicar, essa guerra que querem estabelecer comigo, ela só será vencida
se eu não aceitar essas provocações, esses obstáculos, como sendo obstáculos intransponíveis e que eu devo devolver todos os insultos, todas as dificuldades da mesma forma. Vencer os meus vícios fará com que eu compreenda aonde se encontra aquele meu irmão, em que estágio evolutivo ele está. Como que eu devo receber, por exemplo, uma crítica? Porque se alguém me direciona uma crítica e eu já tiver vencido o orgulho e ter enraizado em mim a humildade, eu venci a batalha contra o orgulho e saí vitorioso com o prêmio da humildade, quando alguém me direciona uma crítica, eu saberei distinguir muito bem se aquela crítica é de fato construtiva e assim eu devo agradecer aquele irmão que está me apontando caminhos melhores a seguir, ou se simplesmente aquela crítica é nada mais, nada menos do que a frustração daquele irmão que não conseguiu de alguma forma realizar em si alguma coisa, algum desejo, a sua frustração ele direciona a mim. E se assim for, também não me incomodarei, porque eu sei que é um problema que ele tem que resolver, é uma frustração que ele tem que resolver. Então, meus queridos irmãos, quando nós identificamos em nossa conduta que as batalhas do dia a dia, elas são acompanhadas desses inimigos que estão dentro de nós, os esforços que nós devemos enveredar, as estratégias que nós devemos aplicar. E essas estratégias, as mais vencedoras, aonde estão? Estão no Código Universal de Conduta Moral, que é o Evangelho de Jesus. E que a graça do Mestre nos proporcionou a doutrina espírita para facilitar a compreensão. Se nós usarmos as estratégias do Evangelho, o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, amar até mesmo os nossos inimigos, fazer o bem sem ostentação, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração, os pacíficos, os pacificadores. Essas estratégias, essas diretrizes aplicadas no nosso dia a dia, no nosso agir, no nosso sentir, no nosso pensar, com certeza nos farão vitoriosos em todas as batalhas do dia a dia. Saberemos enfrentar as perdas que hoje, como eu disse, adiantei no início da nossa exposição. Tivemos uma perda preciosa hoje no núcleo familiar, mas se nós temos a certeza em Deus de que somos espíritos imortais, que a vida material é apenas uma passagem expiatória, provatória, que nos depura o espírito, e nós temos a convicção que dentro em breve todos nós, num mundo melhor e no verdadeiro mundo, o mundo espiritual, nos encontraremos felizes por termos vencido todos os nossos vícios e conquistado a nossa perfeição relativa. Quando nós nos apegamos a isso, a saudade fica, a dor fica, mas não fica o desespero. E isso nos consola, isso nos faz ter força de seguir em frente e direcionar todos os nossos pensamentos, os nossos desejos de luz, de esclarecimento àqueles que ficam e o acolhimento àqueles que partiram. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de agradecer do fundo do coração a mais essa oportunidade que tivemos juntos de refletir um pouco sobre preciosas lições que Jesus nos deu quando conversava, dialogava com seus discípulos. E tenhamos certeza absoluta. A batalha maior que existe é a batalha para vencermos os nossos vícios, as nossas más inclinações.
Esses são os nossos maiores inimigos. E a melhor estratégia é usar a conduta que o general nos ensinou, Jesus. Esse general que comanda um exército de anjos, espíritos amigos, que sempre nos dão orientações preciosas e colocam lá um soldado do nosso lado, o nosso anjo guardião, que está sempre a postos. Sempre. Basta que nós oremos e peçamos a Ele inspiração, orientação, que Ele virá ao nosso socorro. Tenham todos uma excelente noite, uma ótima resto de semana, muita paz, força, coragem, fé em Deus, disciplina, bom senso, o equilíbrio nas ações, nas tomadas de decisões, para fazer sempre a escolha correta, e isso nos ajudará a vencer mais essa batalha. Muito obrigado a todos, fiquem em paz, que Deus os abençoe. Nós que lhe agradecemos, Adriano, por essas lições tão importantes que você nos trouxe, mostrando que os nossos maiores inimigos não estão aí fora, estão dentro da gente. São os vícios, as dificuldades que nós trazemos, como egoísmo, orgulho, tudo aquilo que você citou, o medo, a maledicência, são esses inimigos que nós trazemos dentro de nós. Por isso que você disse que a maior batalha é essa interior, que nós travamos conosco mesmo, nos esforçando para nos melhorar a cada dia, para sermos realmente verdadeiros espíritas. Muito obrigado, Adriano, pelos seus ensinamentos, pelo seu tempo, porque principalmente nesse momento difícil que você está passando aí na sua casa, e nós agradecemos muito a você. Que Jesus te abençoe sempre. Muito obrigado, e muito obrigado a todos, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade que recebemos e pedimos, Senhor, as forças necessárias para lutarmos contra os nossos inimigos, conforme nos ensinou o Adriano na noite de hoje. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos fortes nessa luta, a sermos vigilantes, para continuarmos lutando sempre e sempre contra esses inimigos que carregamos dentro de nós. E muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos aprendido muito na noite de hoje a respeito dos nossos maiores inimigos. Muito obrigado, Adriano. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Adriano. Obrigado. Eu que agradeço. Fiquem em paz. Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos também, e muito obrigado por estarem conosco na noite de hoje. Muito obrigado.